Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para apoiar o autor e o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 3. Epílogo, falando sobre o futuro. A mente de Subaru foi convidada a entrar na Terra governada pela sombra negra mais uma vez. Não havia nada. Apenas sua consciência parecia pairar no espaço. Subaru percebeu vagamente que ele existia. Não havia ninguém. Não havia nada. Nada começava. Nada terminava. Era um mundo sem nenhum ser. Subaru se sentiu como se tivesse sido lançado ao mar à noite. Ele deixou sua mente flutuar com a sensação inconstante. Abruptamente, uma mudança ocorreu no mundo das trevas. Na frente, bem à frente da mente de Subaru, havia alguém de pé. A sombra cresceu verticalmente. Antes que ele percebesse, uma silhueta humana estava diante de Subaru. Ele não conseguia ver seu rosto. A forma era indistinta. Mas ele pensou vagamente que tinha a forma de uma mulher. A sombra vacilou e lentamente estendeu a mão. Por alguma razão, quando os dedos dela tocaram suavemente sua mente, Subaru teve vontade de chorar. A onda de emoções estranhas que o invadiu sugeriu que ele sempre esteve esperando que ela fizesse isso. Ele teve um desejo instintivo de que a sombra se contorcesse para abraçá-lo, para engoli-lo inteiro, e então ela parou. Alguma coisa a havia parado. A mente de Subaru percebeu que havia outra sombra, com seus dedos brancos abraçando-o por trás. Seu toque era macio, e não apenas quente, mas também escaldante. No instante em que Subaru sentiu esse calor, a sombra diante dele desapareceu rapidamente. Ele se virou para a frente. Seu coração tremia. Ele gritou ferozmente. Mas o mundo do nada não tinha som. Ele foi deixado para trás enquanto a sombra se distanciava, desaparecendo. Finalmente, a sombra estendeu serenamente os dedos para Subaru, que estava quase chorando. Você. Até mesmo as palavras que ele não conseguia ouvir desapareceram, e o mundo se desfez. Quando Subaru acordou, a primeira coisa que seus olhos viram foi um teto ornamentado e desconhecido. Ao contrário de seu quarto, o aposento em que ele acordou era mais ornamentado do que a maioria das salas de estar, até mesmo o teto era decorado em excesso. Talvez isso fosse obrigatório em uma mansão de aristocratas, para melhor mostrar a autoridade do mestre a outras pessoas. De qualquer forma, para um garoto como Subaru, nascido e criado em uma cidade pequena, isso era claramente desconfortável. Subaru piscou várias vezes nos momentos que levou para chegar a esse pensamento depois de acordar. Parece que, você está acordado. A voz veio da beirada da cama e a queima-roupa. Subaru virou a cabeça, que estava apoiada em um travesseiro excepcionalmente macio, e estreitou os olhos para a garota sentada ao seu lado. Suponho que, em certo sentido, ter uma empregada ao seu lado quando você acorda é o maior desejo de um homem. Considerando meu grau de descuido, isso é o mínimo que posso fazer para me redimir. Cara, isso é uma coisa muito negativa de se dizer, Ren. Com os olhos de Ren virados para baixo, Subaru se sentou, pontuando cada movimento com uma palavra enquanto tirava a mão direita de debaixo dos cobertores e a levantava. Ele estava firmemente nas mãos de Ren. Fui eu que fiz isso? Se eu apenas o agarrei e não o soltei. Isso é um pouco constrangedor. É como quando eu era criança e não largava a minha toalha favorita. Não, isso é. Quando Subaru fez a pergunta, ainda segurando a mão de Ren enquanto olhava para ela, ele viu as bochechas dela ficarem um pouco vermelhas. Eu fiz isso. Por quê? Quero dizer, eu suo muito quando durmo, então minha palma provavelmente está bem suja também. Subaru, eu. Sim? Quando as palavras de Ren falharam, Subaru teve uma sensação de calor ao observá-la em silêncio, com as mãos ainda unidas. Como não havia pressa, Ren respirou fundo várias vezes antes de olhar para Subaru com os olhos arregalados. Você parecia estar sofrendo enquanto dormia, então eu. Você segurou minha mão. Sim, porque sou fraca e cheia de falhas. Por isso, não sei o que posso fazer por alguém quando isso acontece. Como eu não sabia, fiz o que me deixaria mais feliz.
Suas palavras hesitantes e atrapalhadas sugeriam que isso estava ligado a algum tipo de lembrança embaraçosa. No entanto, Subaru deu um sorriso para a mão dele enquanto Ren deixava claro seus sentimentos. Era como se aquela mão tivesse resgatado Subaru de um sonho ruim, como se ele fosse uma criança. Sem dúvida, alguém havia segurado a mão de Ren em uma noite em que ela parecia prestes a chorar. Subaru não pôde deixar de ficar feliz, até mesmo tonto, por ela ter feito o mesmo por ele. Sem motivo para soltar, suas mãos permaneceram juntas. Subaru continuou absorvendo o calor enquanto inclinava a cabeça. De qualquer forma, quer me contar o que mais aconteceu antes de eu ler a continuação? Sim. O quanto você se lembra, Subaru? O Roshi fez chover fogo do céu, e você ficou agitada e me abraçou. Só isso. Então, o que aconteceu depois? De forma hesitante, Ren explicou as consequências de forma profissional. Depois que Subaru perdeu a consciência, Rosval limpou as feras demoníacas da floresta. O efeito do fedor de bruxa de Subaru funcionou bem mesmo com ele inconsciente, então Rosval usou como isca para atrair as feras demoníacas e depois incinerou o restante na floresta. Então as maldições sobre mim? Nesse caso, os lançadores eram as bestas demoníacas que morderão. Você não precisa mais se preocupar em morrer por causa dessas maldições. O mestre Rosval, a senhora Beatriz e o grande espírito já cuidaram de tudo. Então, todos os três estão garantindo isso, não é? Bem, desta vez eu vou acreditar. Ele havia sido mordido em quase todos os outros lugares, então Subaru colocou a mão no peito enquanto suspirava de alívio. Aparentemente, as bombas relógio em seu corpo haviam sido desativadas com sucesso. Ele fez uma careta ao se lembrar de quantas vezes quase morreu e da dor e do sofrimento que passou para conseguir isso. O mestre Rosval também acalmou os aldeões agitados pessoalmente. A maioria das coisas voltou à paz e à tranquilidade. Estou vendo. Então os pirralhos estão a salvo, não é? Mas provavelmente estão muito preocupados com o fato de seu amado irmãozão Subaru voltar todo machucado. Hehe. Subaru estava animando o ambiente quando Ren fez um murmúrio cheio de significado ao puxar o cobertor que cobria. Sim, é o que parece. O que? Pensou Subaru, desconfiado do comportamento de Ren, mas sua expressão logo mudou para surpresa. Debaixo dos cobertores, Subaru estava vestido com uma roupa igual à que usara em seu primeiro dia na mansão Rosval, quando foi gravemente ferido. Ele percebeu que havia algo estranho nas partes abaixo da cintura, a saber, há rabiscos por toda parte, como em um gesso para uma perna quebrada. As crianças que o mestre Rosval gentilmente convidou para a mansão escreveram essas coisas. Puxa, esses pirralhos! Subaru estalou a língua enquanto olhava as anotações para ele. Em primeiro lugar, elas estavam escritas de cabeça para baixo, do ponto de vista de Subaru, e a caligrafia não era boa, para começar. Mas como estavam escritas no script que Subaru havia aprendido, ele acabou lendo tudo. Obrigado por trazer Ren de volta. Muito obrigado. Você parece louco, mas é legal. Faça aeróbica conosco como prometeu. Amo você. Subaru resmungou enquanto se recostava no travesseiro, olhando para a janela. Puxa, esses pirralhos. É tão estúpido. Eu nem gosto de crianças. Ele estava olhando para a aldeia e para as crianças que haviam escrito essas coisas. Ele estava ansioso para fazer uma visita a elas assim que pudesse. Depois, ele daria uma verdadeira surra naquelas crianças felizes e brincalhonas. Ren observou atentamente como as palavras de Subaru contrastavam com a expressão de seu rosto. Então, sua expressão vacilou e seus lábios tremeram. Deixando de lado o passado, preciso falar com você sobre seu corpo. Acho que você está certa. Deixando de lado a maldição, fui muito longe, não? Foi só quando ele falou que percebeu que seu ombro direito, o mesmo lado da mão que Ren estava segurando, estava no lugar. Mesmo quando ele colocou o peso sobre ele, não houve dor. Ele não sentia o mal-estar das cicatrizes por todo o corpo, onde as presas haviam perfurado sua carne. A magia de cura deste mundo pôde fazer qualquer coisa, pensou Subaru. Subaru,
Eu sinto muito. Apesar do julgamento otimista de Subaru, Ren se inclinou para a frente na cintura e abaixou a cabeça diante dele. Ei, disse Subaru com um aceno de mão, sem entender por que Ren estaria pedindo desculpas a ele. Levante sua cabeça, Ren. Meu corpo está bem, não há nada de ruim nele. Estou em perfeitas condições. Isso não é verdade. Certamente as feridas visíveis foram curadas e, felizmente, você não precisa se preocupar com os efeitos colaterais que atrapalham a vida cotidiana normal. Mas, quando suas palavras foram interrompidas, uma sombra amarga apareceu no rosto de Ren. As cicatrizes permanecem, não apenas no corpo, mas também no coração. Além disso, devido à cura repetida, a mana do seu corpo está prestes a secar. É por isso que meu corpo está um pouco lento. Mas isso não é um grande problema. Cicatrizes no corpo são as medalhas de um homem, desde que não sejam nas costas. E eu sou muito duro quando se trata de cicatrizes mentais. Subaru apontou o polegar para si mesmo enquanto sorria para afastar as dores de culpa de Ren. Ele não estava inventando. Se seu coração tivesse sido ingênuo o suficiente para ter sido quebrado de forma irreparável, ele nunca teria conseguido chegar aquela manhã e ter Ren segurando sua mão daquela maneira. Afinal, ele havia sofrido ferimentos em seu espírito que poderiam muito bem tê-lo tornado incapaz de olhar Ren nos olhos novamente. Subaru olhou para Ren atentamente. Ela tinha cabelos azuis curtos. Seu rosto era mais do tipo adorável do que bonito. No início, ele achava que ela demonstrava pouca emoção em seu rosto, mas ela estava mudando isso pouco a pouco. Ele não tinha medo dela. Ele não tinha medo dela de forma alguma. Havia uma Ren que tinha feito o Subaru se enrolar mais de uma vez, mas aqui estava uma Ren feliz do fundo do coração por ele ter voltado vivo. Foi tudo por acaso. Havia a Ren que se descontrolou por causa da irmã, a Ren que agiu precipitadamente para proteger Subaru, a Ren que fugiu antes de mudar para o modo berserker para não causar fogo amigo. Pode parecer que você tem tudo sob controle, mas você realmente não é do tipo calmo, não é mesmo, Ren? Na vida cotidiana da mansão, Ren tinha uma capacidade de decisão excepcionalmente sólida e racional. Mas, em uma crise de rápida movimentação, os pensamentos de Ren também se moviam rapidamente, tornando-a apressada e precipitada. Subaru não era de falar sobre julgamentos precipitados, mas, no caso de Ren, era assustador como ela segurava um martelo e via cada problema como um prego. Subaru havia experimentado isso em primeira mão. Quando Subaru apontou isso, Ren congelou por um momento antes de fazer uma reverência baixa e apática. Eu entendo. Seu murmúrio parecia ser a primeira gota a romper a represa de sentimentos que ela guardava dentro de si. Sou impotente, sem talento e uma rejeitada da raça dos demônios. É por isso que nunca pude estar à altura da irmã. Eu era tão lenta em comparação com ela e não conseguia pensar em nenhuma maneira de alcançá-la além de correr mais rápido. Ren cobriu o rosto com a mão livre, continuando a confissão como se a estivesse espremendo para fora de si mesma. A irmã fazia tudo melhor. A irmã nunca cometeu erros. A irmã nunca vacilou. A irmã estava certa em tudo. A irmã. Se fosse a irmã, ela. As palavras de Ren se arrastaram enquanto ela olhava docilmente para Subaru. O que havia em seus olhos não eram lágrimas, mas uma resignação e um desespero vazios. Eu sempre fui a substituta da irmã. Sempre fui inferior. Na verdade, sou uma inútil. Eu não conseguia alcançar a irmã, por mais que a perseguisse. Lágrimas fracas brotaram abruptamente em seus olhos. Porque fui eu quem mantive meu chifre. Porque não foi a irmã. Porque a irmã nasceu com apenas um. Por quê? Porque a irmã e eu éramos gêmeas. Os lábios de Ren tremiam enquanto ela buscava um significado para sua própria existência. As lágrimas que brotavam de seus olhos rolaram para suas bochechas, fazendo com que a carne pálida de Ren brilhasse de tristeza. Subaru manteve o silêncio. Ren parecia incapaz de suportar o silêncio, limpando apressadamente as lágrimas de seu rosto. Ela falou rapidamente, tentando retirar suas declarações anteriores.
Eu sinto muito. Eu disse algumas coisas muito estranhas. Por favor, esqueça-as. Esta é a primeira vez que digo coisas tão estranhas a alguém. Ei, Ren. Subaru chamou seu nome, interrompendo suas palavras no meio do caminho. Ren estava com medo do que Subaru diria agora que ele havia quebrado o silêncio, mas levantou o rosto mesmo assim. E assim, Subaru disse a ela. Por tudo que ouvi de você, você é uma grande idiota. E posso pensar em 3 coisas estúpidas sobre você. Você consegue adivinhar quais são elas? Os olhos de Ren tremeram, incapazes de entender o significado das palavras de Subaru. Subaru sorriu com a reação dela e levantou um dedo na frente de Ren. Não há como evitar, então. A primeira coisa estúpida é que você está exagerando, considerando o fato de que eu fui realmente, você sabe, salvo. Você me vê acenando bem diante de seus olhos. Certo? Estou com as 2 pernas e tudo. Subaru mexeu as pernas arranhadas. Ren percebeu que Subaru estava falando em relação à sua confissão, mas, mesmo assim, balançou a cabeça docilmente. Isso é, justificar depois do fato. Um homem sábio disse certa vez, tudo está bem quando termina bem. Para ser sincero, acho que minha versão é muito mais acertada do que tentar avaliar cada parte do caminho. Isso me leva à segunda coisa estúpida, que é você tentar carregar tudo nas costas sozinha. Com uma piscadela, Subaru levantou um segundo dedo. Estou super feliz por você ter se descontrolado daquele jeito por minha causa, mas tudo tem um tempo e um lugar. Para começar, se você tivesse conversado com outras pessoas sobre isso, provavelmente teríamos encontrado uma maneira melhor. No que diz respeito à caça de feras demoníacas, ficou claro que Subaru tinha razão. Ren, incapaz de refutá-lo, baixou os olhos como se estivesse envergonhada de sua própria impulsividade. É claro que a crítica dele era algo que só poderia ser dito em retrospectiva. Mas Ren não percebeu isso nem um pouquinho, nem percebeu que Subaru estava mostrando um pouco a língua. Quanto ao terceiro. Você sabe o que é, Ren? Eu não entendo nada. Sou sempre insuficiente, nunca consigo chegar tão longe. Sim, isso. Essa é a terceira coisa estúpida. Subaru apontou para Ren como ela nunca perdia a chance de se rebaixar. Em seguida, ele levantou um terceiro dedo e acenou com os 3. Ren, só porque ela é sua irmã mais velha, você a valoriza e se rebaixa a ponto de quase matá-la. Não acho que a Ren esteja sempre em uma posição mais forte do que você, certo? A resistência dela é pior do que a sua, a comida dela é péssima, ela falta ao trabalho, faz comentários maliciosos. Suponho que ela também pense um pouco demais. Na mente de Subaru, as especificações de Ren estavam muito longe do pilar de perfeição de que Ren falava. Ela era uma irmã mais velha com talentos inferiores aos da irmã mais nova em todas as áreas. Com certeza, as próprias irmãs sabiam disso. Foi o que Subaru supôs, mas Ren balançou a cabeça, rejeitando suas sugestões. Não, você está errado. A irmã é realmente. Se ela tivesse seu chifre, você nunca julgaria assim. Mas a Ren não tem seu chifre. Portanto, não conheço uma Ren como essa. Subaru, interrompendo a tentativa de Ren de negar firmemente a si mesma, continuou. A Ren que conheço é exatamente como descrevi. Ela não se compara a você em termos de culinária, costura, limpeza, educação ou maneira de falar. Bem, não acho que essa última parte seja algo ruim, na verdade. Não era ruim bater de frente com ela por causa de sua maneira arrogante de falar de vez em quando. Para Subaru, a distância entre ele e Ren era mais confortável. Provavelmente é só você que está preocupada com o fato de ela ter ou não um chifre. Comparar os pontos positivos de outra pessoa com os seus próprios pontos negativos só faz com que você fique fora de forma. O que ela não tem, você tem. Então, aceite isso. Você é gentil, trabalha duro, sempre faz o melhor que pode, e seus seios são maiores do que os de Ren, também. Ai! E não me bata com lágrimas nos olhos desse jeito. Subaru se lembrou de sua breve conversa com Ren na floresta. Lá,
Ele soube que Han não estava mais particularmente preocupada com o que ela havia perdido como demônio, a ponto de acreditar que Han queria que Ren superasse isso também. Subaru não era arrogante o suficiente para pensar que esse era um problema que ele era capaz de resolver. No fim das contas, Subaru era apenas um jovem desbocado, sem a extensão ou a profundidade da experiência de vida para lidar com o trabalho. Um sermão de alguém como ele não o levaria a lugar algum. Ele não colocou pressão sobre si mesmo. Ele não imaginava nenhuma gravidade em suas palavras. Era simplesmente algo nele que se recusava a fazer concessões, a ideia de que, no final das contas, não se obtinha a resposta de outra pessoa, era preciso arregaçar as mangas e fazer você mesmo. Portanto, Subaru estava simplesmente transmitindo a Ren seus sentimentos excepcionalmente simples sobre o assunto. Se não fosse por você, eu estaria morto e seria comida de cachorro agora. Estou são e salvo porque você estava lá. Estou vivo agora graças a você. Isso é obra sua, não de sua irmã. Na verdade, a irmã poderia ter feito melhor. Subaru jogou água fria na fraca refutação dela ao colocar a mão esquerda sobre a direita, que ainda segurava a mão de Ren. Talvez ela pudesse ter, mas foi você quem me apoiou. Quando Ren ofegou e ergueu o rosto, Subaru expressou gratidão suficiente em sua voz para fazer com que ele mesmo corasse. Fico feliz que você tenha me apoiado, Ren. Obrigado. Um soluço sufocado escapou da garganta de Ren ao ouvir suas palavras. Depois disso, Ren virou o rosto para o lado para que Subaru não visse sua expressão. Eu sempre fui uma substituta para a irmã. Pare de se definir com palavras solitárias como essa, está bem? Você e Han são gêneros diferentes. Quero dizer, ela é a irmã mais velha e você é a irmã mais nova. Às vezes vocês vão entrar em conflito. Sempre haverá diferenças entre as duas. Cada uma tinha seus pontos positivos exclusivos. Quer Ren entendesse o que ele estava dizendo ou não, o incentivo de Subaru fez com que ela fechasse os olhos. Bem, eu realmente não perguntei por que ela perdeu o chifre, e como não perguntei, não sei. Eu não sei, então não quero falar como se soubesse. Então, Subaru colocou a mão esquerda na parte superior de sua própria testa, batendo-a bem no local onde o chifre de Ren saía dela. A Han não tem o chifre dela, e você tem o seu, então você pode fazer tudo o que ela precisa do chifre para fazer. Vocês podem ser apenas dois demônios que se dão muito bem. Não há nada mais forte do que o amor entre irmãs bonitas, certo? Ah. Então, quero dizer, você disse que era uma substituta, mas a Han não tem uma substituta para você, tem? Quero dizer, se você não estivesse lá para ela, pode imaginar o estado em que ela estaria. Ren, atônita, não sabia disso, mas Subaru tinha visto esse futuro. Ele tinha visto Han, desesperada com a morte de sua irmã mais nova, enlouquecer e usar toda a força que lhe restava em prol da vingança. Mas, mesmo assim, Ren não se limitou a concordar com a cabeça. Entendi. Então, que tal fazermos isso? Você tem uma Han idealizada dentro de você, com a qual nunca poderá se comparar, não importa o que faça. Vamos pegar essa Han ideal que você tem em um pedestal e mandá-la embora. Isso é mais fácil a falar do que fazer. Eu sempre me comparei a. É por isso que quero que você ouça como eu a avalio. Minha avaliação é baseada na realidade, não no ideal. Só para você saber, não tenho nenhum talento para ler o estado de espírito, portanto, eu as chamo como as vejo, sem bajulação ou piedade. O que você vê é o que você recebe? Subaru sorriu para Ren, sorrindo enquanto acariciava seus cabelos azuis. Ela sentiu cócegas, mas apenas estreitou os olhos, arrancando um pequeno suspiro de Subaru. De onde eu venho, dizem que falar sobre o futuro faz um demônio rir, então. Ren não disse nada e apenas inclinou um pouco a cabeça enquanto Subaru continuava a acariciar sua cabeça e a falar. Ria, Ren. Não faça cara de triste. Ria. Vamos rir e falar sobre o futuro. Vamos compensar toda essa vida no passado que você tem feito e falar sobre o que está por vir. Quero dizer, mesmo que comecemos com o amanhã. Amanhã. Sim, amanhã. Qualquer coisa serve,
Está bem. Por exemplo, se o café da manhã de amanhã será com comida japonesa ou ocidental, ou mesmo se você vai calçar o sapato direito ou esquerdo primeiro. Não importa o quão trivial seja, haverá um amanhã, então podemos conversar sobre isso. Que tal? Subaru abriu os braços, provocando Ren para obter uma resposta. Ren hesitou em responder por um tempo antes de abaixar as sobrancelhas com um olhar conflituoso. Eu sou muito fraca, então provavelmente vou depender muito de você. O que é de errado nisso? Eu também sou fraco. Não sou muito inteligente, não sou bonito e não consigo ler humor, o que me deixa para baixo mesmo quando sou eu quem está dizendo isso, mas ainda assim consigo sobreviver porque as pessoas ao meu redor me ajudam. Temos apenas que nos apoiar uns nos outros e seguir em frente. Ela não conseguia enxergar um caminho para caminhar porque insistia em colocar tudo e qualquer coisa em seus próprios ombros. O mínimo que Subaru poderia fazer era oferecer suas duas mãos vazias e tornar a caminhada mais fácil. Mesmo assim, ele próprio já havia sido bagagem extra mais de uma vez, mas se você não conseguia enxergar o futuro sozinho, precisava de alguém com quem dividir o fardo enquanto seguia em frente. Era assim que ele se sentia, pelo menos. Então vamos rir, nos abraçar e falar sobre o amanhã. Eu sempre sonhei em rir com um demônio e falar sobre o futuro, de qualquer forma. Você realmente está possuído por um demônio. Pode apostar. Subaru fechou um olho com o canto dos lábios curvado para cima. Ren aparentemente não conseguiu resistir a um pequeno sorriso. Ela riu e, enquanto ria, lágrimas escorriam pelos cantos de seus olhos. As lágrimas, aparentemente intermináveis, escorriam e escorriam, mas Ren continuava a rir mesmo assim. Ren riu, Ren chorou, Ren enterrou o rosto em um travesseiro para suprimir sua voz risonha e soluçante. Mesmo assim, sua voz alegre e chorosa encheu a sala em silêncio. Subaru acariciou gentilmente o cabelo de Ren o tempo todo, com a mão direita segurando a dela. Suavemente, ele acariciou seus cabelos. Ele se lembrou dos dias que havia repetido várias vezes em sua primeira semana na mansão Rosval. Subaru tinha um lugar na mansão com um bom relacionamento com Han e Ren. As crianças da aldeia foram salvas e as feras demoníacas da floresta foram exterminadas, eliminando o perigo. Foi uma grande aventura que durou cerca de 20 e poucos dias. Sim, deveria ter sido motivo de comemoração. E, se não fosse pela garota que usava um dedo para brincar com seus cabelos prateados, de mau humor, enquanto atacava Subaru, teria sido. Não é que eu esteja chateada. Não estou chateada. Tudo o que aconteceu foi que o paciente que eu estava cuidando não estava mais lá quando acordei, quando fui procurá-lo, descobri que tinha sido amarrada à cadeira e deixada para trás. Não estou nem um pouco chateada com isso. Uma enxurrada de suor frio escorreu pela testa de Subaru enquanto ele ouvia silenciosamente o discurso de Emilia. Já haviam se passado uns 10 minutos desde que Emilia chegara à sala, mas a maior parte desse tempo havia sido consumida por uma mistura de sermão e desabafo. Sua visita inicial foi motivada pela preocupação com o estado de saúde de Subaru. Quando teve certeza de que ele estava bem, ela suspirou de alívio e mudou de marcha, passando a fazer suas reclamações no local. Essa era a personalidade de Emilia para você. Não estou chateada, então. Sim, Emilia Turner, você tem razão em estar chateada comigo. Eu sinto muito. Puxa, eu disse que não estava chateada. Mas como você aparentemente se sente culpado, não tenho escolha. Aceitarei suas desculpas, Subaru. De verdade, não me deixe preocupada assim. Depois que Subaru cedeu à pressão dela, Emilia aceitou o pedido de desculpas e pontuou sua última frase com um sorriso largo e encantador. Isso não era nem um pouco justo. Como ela podia dizer coisas como essa e fazer esse tipo de cara ao mesmo tempo? Depois que ele fez as pazes com Ren, a empregada foi embora e Emilia tomou o seu lugar. No momento em que ela chegou, ele já esperava como seria o resto, mas agora que a palestra dela havia terminado, a forma como não havia nada em seus olhos roxos além de preocupação com Subaru fez com que fosse muito difícil para ele se acalmar. Devo dizer, Subaru,
que você se machuca muito. E a razão pela qual você se machucou foi porque veio para a mansão também. Quero dizer, faz apenas 4 dias. E não é como se eu quisesse todos esses ferimentos. Acho que se pode dizer que o mundo tem algo contra mim. Então, se eu puder pelo menos ter a Emília tá me bajulando, está tudo bem. Eu o bajulei muito e você simplesmente fugiu. Da próxima vez, você pode se defender sozinho. No AA. Deixei minha chance escapar. Droga, se ao menos Beako tivesse feito um trabalho um pouco melhor. Subaru gritou com raiva da garota de coração frio, sem ter visto um único traço de seu cabelo cacheado desde sua recuperação. Emília fez beicinho quando as palavras de Subaru a fizeram se lembrar de como ele a havia deixado para trás. Eu lhe disse que, quando acordei depois de adormecer na cadeira, eu estava amarrada nela. Fiquei espantada. Ninguém mais ousa espantada. Não faça pouco caso disso. Pouco tentou me impedir de ir atrás de vocês dois, também. Não sei o que teria acontecido se Rosval não tivesse voltado. Entenderam? Diante da raiva de Emília, Subaru só podia sentir vergonha de si mesmo. Assim como ele havia imaginado, Pouco tentou evitar que Emília se colocasse em perigo. Aparentemente, Beatriz havia abandonado qualquer pensamento de convencê-la logo no início e passou direto para as restrições físicas. Ter os dois impedindo Emília deve ter sido muito difícil para seu estado mental. Subaru sabia que era exatamente assim que ele se sentiria se tivesse sido deixado para trás daquela maneira. Mesmo assim, se ele tivesse que fazer tudo de novo, sem dúvida teria deixado Emília para trás mais uma vez. Mas você me salvou novamente. E eu disse que você me salvou novamente, embora o objetivo de trazê-lo para a mansão fosse agradecer por ter me salvado antes. Muito obrigada. Emília juntou as mãos para enfatizar e seu rosto se abriu em um sorriso radiante. Subaru, suportando todo o efeito, finalmente sentiu algo bater em seu peito. Está tudo bem, de verdade. Eu só fiz isso porque quis, e não é como se isso não tivesse nada a ver comigo também. Sim, é isso mesmo. Eu fiz isso. Ao dizer isso, ele realmente entendeu. Foi isso que caiu em seu peito. Depois de repetir os eventos por cerca de 20 dias, Subaru finalmente chegou ao fim. Depois de ter seu coração partido e esmagado tantas vezes, sua mão finalmente alcançou o que ele buscava há muito tempo. Ele finalmente conseguiu registrar a sensação de que eu consegui. É o que você diz, mas isso não vai deixar minha consciência tranquila. Tenho certeza de que Ren e Rosval também são gratos a você. É mesmo. Tudo bem, deixe-me aproveitar e alterar meu contrato com o host para que Han e Ren sejam minhas empregadas pessoais por um tempo. Muaa. E depois? Subaru colocou a mão sobre a boca enquanto soltava uma risada lasciva. Em seguida, balançou o corpo para a esquerda e para a direita enquanto se aproximava de Emília, empurrando um dedo em sua direção, fazendo-a recuar ligeiramente. Eu também vou receber um prêmio, Emília tá. Meu Deus, se eu puder pagar. Se estiver ao meu alcance, então. Espere, da última vez, você me perguntou o meu nome. Hehe. Não subestime minha ganância. Desta vez, sou um homem que não é afetado por nada tão fraco. Estou excitado pela ganância, avareza e um vórtice de libido. Embora nem tenha se levantado da cama, Subaru fez uma pose, abrindo furiosamente os braços em um ângulo. Talvez o fato de ver Subaru tão exaltado tenha feito Emília acreditar que o assunto não poderia ser evitado. Ela se sentou, de frente para ele. Enquanto Emília aguardava o inevitável, Subaru consultou a lista de recompensas da Emília em seu cérebro. Ele examinou cuidadosamente as opções que iam desde o agridoce até as aventuras noturnas, selecionando uma. E assim. Tudo bem, Emília tá, vamos sair em um encontro. Ele refaria a promessa que havia feito a Emília tantos dias antes. Encontro? Significa que saímos juntos, vemos as mesmas coisas, comemos a mesma comida, compartilhamos as mesmas lembranças. Você não se importa com isso? Não me importo com isso.
Por quantas dificuldades Subaru passou para ter o tão desejado encontro com Emília. Ao longo do caminho, várias outras intenções foram se acumulando enquanto ele pulava um obstáculo após o outro, mas ele finalmente superou o último obstáculo e alcançou seu desejo. Portanto, a promessa foi uma maneira adequada de unir todos os laços. Quero me gabar de você para os pirralhos do vilarejo, Emília Tano. Além disso, o canteiro de flores é simplesmente fantástico. Para mim, seria especial apenas dar um passeio casual lá juntos. Acho que sua definição de ganância é um pouco diferente da definição da maioria das pessoas. Não diga isso. Minha falta de vergonha ainda vai congelar esse sorriso bonito em seu rosto. Ah, sim. Os dentes de Subaru brilharam quando ele fez um sinal de positivo com o polegar e deu uma piscadela. Sim, tudo bem, eu vou sair com você. Como a promessa havia sido feita, Subaru bateu palmas e exultou. Sim. E é por isso que a ETF, Emília Tan, é totalmente uma fada. Subaru, vendo Emília suspirar com o entusiasmo dele pelo canto do olho, direcionou suas esperanças de uma rápida recuperação física para fora da janela, em direção à vila onde eles teriam o encontro prometido. Visões de um futuro brilhante dançaram quando Subaru pensou abruptamente na floresta de feras demoníacas. As maldições que habitavam seu corpo haviam perdido toda a eficácia. As feras demoníacas haviam sido erradicadas, o fim de uma longa cadeia de eventos que começou com uma única fera que passou pela barreira quebrada. Dessa vez, as coisas terminaram com uma espécie exterminando a outra. Os eventos deixaram um gosto amargo que ele não entendia completamente. Ele se lembrou de como estava atordoado quando enfiou a espada no corpo da fera demoníaca. A lembrança estava fresca, e a sensação de tirar uma vida permanecia em suas mãos. Ele se perguntou se um dia esqueceria aquela sensação. Certamente, a passagem do tempo faria com que a dor em seu peito diminuísse. Mas até que esse dia chegasse, o que ele poderia fazer? Subaru. Sim? Ele olhou para trás quando ela chamou o seu nome. Ele se perguntou o que Emília acharia do significado por trás do olhar distante e distraído de Subaru. Emília se levantou e abriu as cortinas. A luz invadiu a sala de uma só vez. O cabelo prateado de Emília foi envolvido por uma luz vívida e dançante que o deixou fascinado. Finalmente, enquanto Subaru estava sentado em silêncio, Emília sorriu para ele do nada. Quando formos ao encontro, vamos trazer de volta um buquê de flores. Claro! Subaru cobriu o rosto com as palmas das mãos. Não havia como vencer aquele sorriso. Ele pensou que, antes que chegasse o dia em que se esquecesse, deveria gravá-la em seu peito para que não pudesse. Ele sabia que isso era hipócrita e que apenas forçaria a dor a ele, mas achava que era a coisa certa a fazer. Ele sentiu que o belo sorriso de Emília estava lhe dizendo isso. Então ele o fez. Emília e Subaru continuaram a passar o tempo juntos com sorrisos no rosto. Tendo finalmente verdadeiramente chegado lá, a manhã do quinto dia continuou a brilhar suavemente sobre eles.